Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paritam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmati Mochiveda Vibhagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê. Bom dia, meus queridos amigos do Vedanta Brasil. Nós vamos dar continuidade ao Viveka Chudamani a partir do verso 98. Mora, me presta de novo a coisinha, porque está embaçado aqui. O verso 98. As palavras infalíveis das Escrituras dizem que o ser é não nascido e não condicionado pelo tempo. Então, a ideia de nascimento ou a ideia de início, ela implica o tempo, né? A temporalidade. E as Escrituras nos dizem, né, muito enfaticamente que o ser, aquilo que nós somos como consciência pura, né, aquilo é sem início, é beginningless. Então, aquilo que jamais começa, jamais inicia, jamais nasce, jamais morre, é alguma coisa que existe além da temporalidade que nós experimentamos dentro dessa subordem, dessa ordem de realidade chamada Mithya, né? Então, essas palavras das Escrituras, elas dizem enfaticamente que o ser é sem início. Portanto, alguma coisa que jamais inicia, ela não é sujeita ao tempo. O tempo não existe para aquilo que nós somos, né? Fundamentalmente, é isso que significa. Aquilo que nós somos existe além do paradigma espaço e tempo. Não é condicionado pelo tempo. Se isso é verdade, como as ações e seus resultados, naturalmente, essas ações agora se refere ao quê? Ao jiva, né? A consciência sob o efeito de Maya, né? Aparecendo como jiva, identificado com o corpo-mente e totalmente amarrado às suas ações e os resultados das mesmas, né? Então, esse indivíduo, ele acredita que as ações e os resultados das ações o impactam. Mas essa errônea, né, compreensão é devido ao fato desse Jiva Atma, que fundamentalmente é Atma, está totalmente convencido de que ele é o corpo, né? E ele é a mente. Portanto, ele tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele faz e diz, porque os resultados inevitavelmente se manifestam. Mas isso, naturalmente, se refere a essa segunda ordem de realidade, essa natureza secundária, ou identidade secundária do ser, no momento que ela aparece como a entidade jiva, né? Então, a distinção, esses dois aspectos da nossa experiência humana, é fundamental. Toda essa discriminação entre Sati e Mithya é um processo, né, cognitivo, intelectual, discriminativo, de separar, entendeu, aquilo que eu sou como a consciência e aquilo que eu sou como construção corpo-mente, né, e reivindicar a nossa real, primária identidade e natureza como aquilo que não faz nada e, portanto, não se modifica de acordo com os resultados de nossas ações, né? Jamais é afetada pelos resultados das ações, jamais faz nada. Isso naturalmente se refere à nossa realidade como Satya e a impressão que nós temos que nós modificamos com nossas ações e reações se referem à nossa identidade como Jiva, né? Essa identidade aparente, okay? Que não é realmente a nossa real identidade, a nossa real natureza, né? Portanto,
por isso o Jiva sente que tudo o está afetando, porque ele crê, existe uma crença, né, muito profundamente arraigada de que tudo que ocorre em Mithya é real, né? Que essa realidade, Mithya, também é real, né? Que a diversidade, a pluralidade, a dualidade também é realidade. Portanto, eu tenho que cuidar, né, do campo, eu tenho que realmente me comportar e agir como se eu realmente tivesse poder de obter somente resultados extremamente elevados, extremamente sempre favoráveis, o que é impossível, né? Porque os resultados fazem parte de uma equação extremamente complexa que não depende somente das ações e dos resultados do indivíduo, né? O indivíduo pode viver uma vida extremamente dármica, extremamente, né, espiritual e elevado, mas ainda assim, os resultados eles se manifestam sempre como favoráveis e desfavoráveis, e eles não afetam aquele que sabe que sua real natureza é consciência infinitamente não limitada. Então, voltando para os comentários, aquele que nasce não existia antes. Seu nascimento é a sua criação. O ser que a Escritura descreve como existência e conhecimento não limitado não poderia ter sido, pois isso exigiria que ele não existisse antes do seu nascimento. Então, a não existência antes do nascimento é uma impossibilidade, é um paradoxo, porque a gente sabe que a existência é aquilo, né, que é sempre, the isness, a tudo existe dentro do âmbito dessa existência-consciência. Então, dizer que a existência, que o ser, que nada mais é do que a existência-consciência infinitamente não limitada, Sat Chit Ananda, este ser jamais pode se encontrar numa condição de não existência, ok? Portanto, esse ser, ele não nasce, ele não inicia, ele é sem início, beginningless, ok? E ele não tem final, ele continua para sempre, porque tudo que ocorre dentro do ser pode sim ser um produto do tempo, um produto do espaço-tempo, mas o ser é aquilo que, né, acomoda essa ordem paralela, essa ordem secundária, né, essa ordem aparente, na qual o tempo e o espaço são leis primárias, né? Se tal fosse possível, se fosse possível que o ser não existisse antes e passasse a existir a partir do seu nascimento, né? Então, a gente teria que dizer o que existia antes da existência, então. Então, a existência teria que ter nascido da não existência. Então, a existência que nasce de uma não existência, ela tem que voltar para a não existência no final do seu ciclo, o que é realmente um absurdo e um paradoxo, né? Porque a existência é aquilo que existe sempre, entendeu? A existência, ela jamais pode ter um início e fim, porque não existe a não existência e nada nasce do nada. Nada nasce do nada, nada vem do nada. Dissemos anteriormente que o que não existe no início, não existe no meio, não existe no fim. Tudo que nasce pertence a essa categoria e a sua existência aparente requer uma impossibilidade, que é a realidade do não ser da qual deve nascer e para a qual deve desaparecer. A mesma lógica que eu acabei de expor, né? Então, essa impossibilidade é que aquilo que é, né, o ser, a existência, né, ela possa nascer e depois morrer, né? Essa existência ela jamais pode nascer e morrer, porque o nascimento e a morte ocorrem para todas as constituições das energias e dos elementos que emergem dentro dessa consciência e existência, né? Então, a consciência e a existência, ela simplesmente acomoda tudo, né? E tudo vai aparecer e desaparecer dentro dessa sobreposição de nomes e formas, né? No contexto dessa sobreposição de nomes e formas. E esse ser, essa existência, né, ela permanece sempre presente.
ela jamais desaparece. Não só o ser não é nascido, a existência não é nascida, mas tudo não é nascido. Esse é um outro ponto muito curioso que o Vedanta apresenta para nós em diversos textos, né? Não somente Brahman, a existência, a consciência, elas são beginningless, sem início e sem fim, elas são a existência, que a existência é aquilo que existe sempre, né? Não somente ela é sem início, mas também não nasce tudo que ocorre, né, dentro dessa sobreposição, né, dentro de Nietzsche, a sobreposição de fenômeno-objeto dentro da existência, tudo que ocorre também é sem início. Então, essa é uma noção interessante, porque isso inclui o fato de que o Ishvara é sem início, e Jagat, o mundo, o universo, é sem início, e Jiva, naturalmente, é sem início. De fato, a ideia, o conceito do Jiva eterno é baseado nessa lógica, que tudo, não somente a existência é sem início e sem fim, mas tudo que ocorre dentro dela também é sem início e sem fim, porque é uma sobreposição, okay, que existe sempre. Ela existe ou manifestada, entendeu? Como o universo físico, material e sutil que nós conhecemos. O universo sutil nada mais é do que uma reciclagem do universo material que permanece, entendeu? Como impressões mentais, emocionais na mente do indivíduo jiva. Então, esse total, esse bloco, né, de o mundo material e o mundo sutil, né, ele existe sempre. Ele existe ou manifestado, entendeu? Quando o universo físico material, essa realidade chamada Vyavahārika, e essa realidade chamada Pratibhāsika, que é a realidade dos jivas, quando eles aparecem, eles têm essa subjetividade, as suas vasanas, entendeu? Que projetam e criam esse mundo subjetivo, né? Que aparecem para nós nos nossos sonhos, aparecem através das nossas projeções e sobreposições na realidade vyavahārika de Ishvara. Então, tudo isso existe eternamente. Existe eternamente. Ela existe ou manifestada ou em sua condição potencial semente, né? Então, não somente Brahman é eterno, mas Ishvara, Jiva e o universo Jagata são sempre eternos. Eles existem como potencial ou eles existem como materialização desse potencial, o mundo físico material, né, que dá margem ao mundo subjetivo, né, esse mundo, né, mental, emocional, que é a experiência de todo jiva humano, né? Cada um de nós tem um modo subjetivo de experimentar essa realidade de Ishvara. Ok, onde é que eu estou aqui? Portanto, essa lógica de que tudo é além do tempo, né? Inclusive o Jiva e Jagata, nada, tudo é não nascido, tudo é sem início, entendeu? Tudo é além da temporalidade. Essa lógica, ela nos leva do nível, né, do nível empírico, do nível relativo, do nível manifesto, né, desse nível físico, material e sutil, mental, leva além dessa realidade empírica chamada mídia para o nível mais alto, mais elevado, né, dos ensinamentos do Lord Ishvara, ensinamentos védicos, né? Qual é o nível mais elevado, o nível mais absoluto, o nível mais radical? Que às vezes eu gosto quando o Swami Paramarthananda diz: é aí que nós começamos a entrar nas águas profundas do Vedanta. Então, essa lógica nos leva ao nível mais profundo, essas águas mais profundas do Vedanta, né? Nos mostrando o absurdo em que se baseia a visão do nosso senso comum de realidade. Todos nós, os jivas, nós temos esse senso comum de realidade, e os ensinamentos do Vedanta, quando nós entramos nesses aspectos mais profundos, mais radicais,
ele vai negar a realidade a essa ordem empírica, né, manifesta como o mundo, o universo, entendeu? Dizendo que esse universo, ele simplesmente ele desfruta de um certo nível de realidade, mas aparente e dependente naquilo que é a consciência e a existência. Portanto, não passa de uma sobreposição, uma projeção da cobra, né, que ocorre na mente do indivíduo, projetada na corda, né? Então, é um nível absolutamente radical, um nível esse que poucas pessoas estão dispostas a entrar, contemplar, entendeu? E compreender esse statement, essa declaração do Vedanta, quando ele diz que a realidade é não dualidade, entendeu? A realidade do ser é não dual, a realidade é uma sem nada além dela, isso é a consciência e a existência, né? Essa lógica que diz que tudo é sempre presente, que nada realmente nasceu e morreu, tenta nos levar do nível empírico para o nível mais alto do Vedanta, nos mostrando, nos expondo o absurdo em que se baseia a nossa visão de senso comum de que o mundo físico-material que nós experimentamos dentro de nossas mentes é uma realidade, né? Então, isso é uma declaração chocante para a maioria, é abstrata para a maioria das pessoas, entendeu? É vaga para a maioria das pessoas, mas ainda assim é a única compreensão que liberta o indivíduo de sua problemática humana, que é esse sentimento, né, de insegurança, vulnerabilidade, incompletude, né, inadequação, insuficiência, né, etc, etc. Então, esse senso comum da realidade que nós apreendemos nos diz que nós somos indivíduos e que nós somos realmente sujeitos ao tempo. O que significa que sofremos e desfrutamos os resultados de nossas ações. Mas o próprio tempo é uma impossibilidade, pois requer que algo venha do nada, permaneça por um tempo, depois retorne ao nada. Requer que os seres nasçam, sofram e morram. Então, essa é a lógica, né, mais radical, né, mais absoluta, né? A ideia de que o tempo é real, a ideia de que a temporalidade existe realmente. Se a gente pensa que o tempo realmente existe, então a gente tem que imaginar que o tempo teve um início, né? Teve um início, e que o tempo vai ter um fim, né? Então, se a gente for medir a temporalidade, a gente vai dizer, ok, quando é que essa existência começou, né? Ela começou no ano XXX, antes de Cristo, né? Então, ela começou lá. E quando é que vai terminar? Vai terminar mais lá para frente. Então, tá. Então, o que existia antes do início dos tempos? O que existia antes do início do universo? O que existia antes dessa existência, né? Então, não existe realmente o início, entendeu? Não existe o início, porque a ideia de que teve um início, essa criação teve uma data, né, de fabricação, essa ideia de temporalidade implica uma outra escala de tempo dentro do qual essa escala de tempo possa ser medida. Nada nasce do nada. Se diz que o início de tudo é a partir de um ponto zero, né? Então, esse ponto zero deve existir dentro de um contexto que é uma outra escala mais ampla de tempo. Isso nos levaria a uma lógica infinita de que a gente precisaria outras escalas de tempo, outras escalas de tempo, outras escalas de tempo, porque o tempo ele não faz nenhum sentido, a menos que seja em referência a uma certa escala. You understand? Então, tudo isso são conceitos simples e lógicos, mas ainda assim difíceis, né, para a gente realmente aceitar, compreender. Nós dissemos anteriormente que o que não existe no começo e deixa de existir no final não pode existir no meio. Tudo que nasce pertence a essa categoria.
e a sua existência aparente requer uma impossibilidade. Qual é essa impossibilidade? A realidade do não ser da qual o ser nasce e para a qual o ser morre. Não só o ser não é nascido, mas tudo não é nascido. O senso comum nos diz que somos indivíduos sujeitos ao tempo, o que significa que sofremos e desfrutamos dos resultados de nossas ações. Mas o próprio tempo é uma impossibilidade, por requer que algo venha do nada, que esse universo tenha ocorrido do nada, né? Permanece por um tempo, depois retorne para o nada. Requer que os seres nasçam, sofram e morram. Qual é o significado implícito desse parágrafo? É que o Jiva é eterno, o mundo é eterno, Ishvara é eterno, e naturalmente a existência de Brahman, que é a existência a partir do qual a existência aparente de Ishvara, Jiva e Jaga, elas se manifestam, né? Tudo é somente sem início, tudo é somente. Eterno é uma palavra limitante, beginningless, sem início, sem fim, ok? Ela não permanece por um tempo, ela não vem do nada e ela não retorna por nada. Esses seres que nós somos, nós não sofremos, não nascemos e não morremos realmente, né? O nosso ser, ele é além da temporalidade. Agora, o ser devido essa ignorância, né, cósmica universal imposta por Maya, ele é totalmente identificado com essa manifestação de Maya, que são esses objetos projetados naquilo que nós somos como a consciência, né? Então, essa identificação com o corpo, o que ela faz imediatamente? Ela projeta essa noção de temporalidade. Temporalidade, o tempo realmente não existe, ela só existe a partir dessa apreensão ou dessa determinação equivocada de que eu sou esse objeto físico, material, e, portanto, os outros objetos existem em relação a esse ponto de referência, entendeu? E eu nasci numa outra escala de tempo, né? Uma escala de tempo dentro da nossa cultura, dentro desse contexto, né? Da nossa história recente, e que tudo isso é real. A temporalidade, o corpo é real, os outros objetos são real, aí imediatamente a gente compreende a temporalidade, porque a distância entre um objeto e outro, o tempo da percorrer entre uma localização e uma outra localização, tudo isso nada mais é do que como é que se diz? Uma manifestação dessa ignorância original, de que eu sou esse objeto físico, portanto, os outros objetos físicos são tão reais quanto esse objeto físico, e imediatamente essa noção de tempo, ela se manifesta na mente de cada indivíduo, né? O que significa que nós, na medida que nós somos absolutamente convencidos dessa ideia, dessa noção, a gente vai realmente pensar, eu nasci, eu estou vivendo, eu estou envelhecendo, eu curto e sofro, e eu vou inevitavelmente morrer, né? Mas tudo isso, né, nesse estágio dos ensinamentos, visto dessa plataforma, dessas águas mais profundas do Vedanta, nada mais é do que a ignorância que manifesta essa noção de tempo. É toda ela fundada, entendeu? Nessa identificação equivocada com a matéria, a consciência livre da matéria, e essa identificação com a matéria nos faz imaginar até mesmo que nós sejamos um produto da matéria, mas não. A matéria nada mais é do que uma noção, uma projeção naquilo que é essa consciência, né, que ilumina e revela, né, essas noções. Noções são objetos como quaisquer outros, né? Tudo isso ocorre dentro do âmbito dessa consciência que nós somos. Então, o senso comum nos diz que somos indivíduos sujeitos à temporalidade, que significa que sofremos e curtimos os resultados de nossas ações. Mas o próprio tempo é uma impossibilidade, pois requer que algo venha do nada, permaneça por um tempo, depois retorne ao nada. Requer que os seres nasçam, sofram e morram.
que é realmente, né, segundo a lógica mais profunda do Vedanta, um absurdo total, porque o Jiva também é um princípio eterno, né? É para aqueles que trabalham sobre as ilusões do ponto de vista do senso comum, né, do indivíduo samsárico, e perguntam por que aqueles que são liberados ainda têm corpos, que o texto endereça o problema do ser nascer e sofrer no decorrer do tempo. Né? Isso é interessante. Exatamente para aqueles que ainda estão vivendo sobre essa ilusão do ponto de vista desse senso comum, né? Que o tempo existe e que os objetos são reais, a dualidade é a realidade, é exatamente para esses indivíduos, para esses que perguntam, mas por que aqueles que são liberados ainda estão associados a um corpo? E o texto endereça o problema do ser, nascer, sofrer e no decorrer do tempo. Nem mesmo o corpo, no sentido absoluto, nasce. De novo, né? São afirmações radicais, né? Que são difíceis de serem digeridas, né? Aceitas, né? Processadas, da gente fazer paz com tudo isso, entendeu? Acomodar essas afirmações, essas declarações de conhecimento puro, né? Que nos foram reveladas pelas Escrituras, né? Nem mesmo o corpo, na verdade, ele nasce e morre. O corpo existe eternamente, entendeu? Por quê? O que é o corpo? É um saco de comida, né? Nas análises das discriminações dos 5 coxas, a gente inicia discriminando o ser da coxa de comida, né? A nossa bolsa de comida, a gente vai ao supermercado, a gente traz essa bolsa de comida, e essa bolsa de comida ela é transferida para o nosso corpo físico, né? Qual é a diferença entre o meu corpo físico e o corpo físico do Fábio? Não existe nenhuma diferença. São as mesmas químicas, os mesmos elementos, né? As mesmas energias que os mantém, né? Então, todo o corpo é igual, fundamentalmente, entendeu? Todo o corpo nada mais é do que as 3 energias e os elementos que derivam, né, desse fenômeno, né? Então, os corpos, eles não nascem realmente, eles simplesmente eles são desassemblados e assemblados, desassemblados e assemblados, desassemblados e assemblados, né? E a alma, o corpo sutil, ele simplesmente deixa uma assemblagem e retorna a uma outra assemblagem. Deixa uma e retorna. Esses corpos são veículos que existem eternamente. O Jiva existe eternamente, até mesmo do ponto de vista de sua fisicalidade. Isso é uma afirmação um pouco radical e difícil para a maioria de nós, entendeu? Requer uma compreensão profunda que frutifica como uma dispassion, né? Um desapego a esse corpo que nada mais é do que uma sacola de comida do supermercado, né? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Né? Então, o corpo, até mesmo o corpo, no seu sentido absoluto, ele nem nasce e nem morre, ele vai simplesmente... É o mesmo princípio, o Vedanta é muito simples, todos os ornamentos do ouro, eles nascem e morrem? Não. Eles simplesmente eles são remodulados, entendeu? Ah, não, vamos fazer outras moedinhas de ouro, vamos fazer outros brinquinhos de ouro, vamos reciclar esse ouro. Eles não morrem realmente, entendeu? Eles são simplesmente ouro. Todo ornamento de ouro é somente ouro. E não importa qual formato a gente dê essa massinha de ouro, essas crianças que têm essas massinhas para brincar, né? Assim, o que aconteceu com essa massinha? Eu fiz uma bola gigante, eu ralei ela com o ralador da cozinha, entendeu? Ela vai fazer o que quiser, as crianças, com essas massas, né? Mas as massas, né, elas permanecem inalteradas. Todas essas formações, elas são simplesmente absolutas. Você não pode dizer que alguma coisa nasceu e morreu quando você compreende, entendeu? A natureza aparente temporal de todas essas assemblagens
dessa matéria-prima chamada ouro, chamada massinha das crianças, entendeu? A criança não vai ficar pensando, oh, meu Deus, a minha irmãzinha chegou aqui e destruiu a minha casinha de massa que eu fiz, entendeu? Aí o pai chega assim, não, não se preocupa, nada é destruído aqui, a massinha permanece aqui, e rapidamente a gente vai reconstruir a sua casinha que você estava curtindo, entendeu? Nada realmente é destruído, porque a gente não pode destruir a existência, entendeu? A essência, a existência, a natureza essencial, substancial daquilo que é a única realidade. Nesse caso, o ouro ou a massinha com a qual as crianças desenvolvem, né, nomes e formas distintas, né, com as quais elas se identificam naturalmente. Nada realmente nasce, nada realmente morre, nem mesmo o corpo físico. Naturalmente, o corpo sutil também não morre, né? Naturalmente, existe um conceito dentro do Vedanta que diz que tudo aqui é sem início e sem fim, com exceção do corpo sutil do Jiva. Então existe a mortalidade? Não, não existe realmente a mortalidade. Existe a dissolução da ignorância. O corpo sutil do Jiva, ele é retido de nascimento a nascimento devido a essa ignorância cósmica que o mantém, entendeu? Como um cluster de vasanas, de desejos positivos e negativos, entendeu? Que o compelem de novo e de novo a buscar uma outra assemblagem, um outro agente, né? Então, essa ignorância se dissolve. Então, o corpo sutil do Jiva, ele é sem início, mas ele tem o fim. Esse fim é a dissolução da ignorância, entendeu? A ignorância que diz, eu sou um indivíduo e eu preciso disso, disso, disso para me completar, para me satisfazer, para me resolver, para ter paz, etc, etc. Os elementos a partir dos quais é composto, eles se juntam em um arranjo provisório e depois eles se separam. É uma assemblagem e desassemblagem. Eles se juntam em um arranjo provisório e depois se assemblam, né? De novo, os ornamentos de ouro, né? Os objetos de argila, né? As diversas ondas no mar e todas as outras analogias apresentadas pelo Vedanta. Mas nada vem realmente a nascer, nada vem a morrer, né? Vocês estão seguindo ou vocês acham que eu fumei alguma coisa hoje de manhã? Não? Tu és pós, é o pós retornarás. Ah? Tu és pós, é o pó retornarás. É, exatamente. Tá lindo? Oi. Então, na verdade, o Jiva é só uma energia que agrega elementos de mais diversos níveis, né? E no mundo físico ele mantém agregado essa matéria que é universal, vem desde os pó das estrelas, né? Que vem parar no nosso corpo, depois ela dissolve e volta para o ambiente, né? Sim, é. O Jiva é mais bem definido como energia, porque tudo no universo é energia, mas energia muito sutil, né? Ou a gente pode chamar o Jiva de uma constituição muito sutilizada, de tal forma que ela não é percebível pelos órgãos sensoriais humanos, entendeu? Porque a gente não consegue ver a alma do indivíduo quando essa deixa o corpo físico, entendeu? Mas ainda assim é matéria muito sutil. Então, esse corpo sutil é aquilo que define, que é mais bem definido como a alma do individual, né? Esse corpo sutil, essa alma individual, ela tem um fim através da dissolução dessas vasanas ignorantes que são fundadas, né? Dessa identificação equivocada com o fenômeno corpo-mente, né? Então, como você disse, ele agrega essas energias, né? Elas vão agregar todas essas emoções, noções, né? Discriminações, desejos por isso, desejos por aquilo, medos, etc. Essas energias, elas vão propiciar a Ishvara de construir ou constituir um novo agente, um novo instrumento de ação, um instrumento
para que o indivíduo continue trabalhando o seu processo kármico, né? Então, mas a matéria-prima é sempre a mesma, como você disse, Renato, são os 5, os elementos, né? Sutis, os elementos densos, grossificados e fundados nas 3 energias, que são os blocos de construção do universo, né? Professor? Sim, Dulce. Dulce. O senhor usou o termo fim. Essa dissolução vai acontecer nesse processo kármico, até ele se unir a esse todo e não voltar mais? O fim seria isso? O fim não é se unir, o fim não é obter, o fim não depende de nenhuma ação que envolva espaço, tempo, movimento, entendeu? O fim é simplesmente um produto, né, digamos assim, de uma compreensão profunda que dissolve, né, que cancela essa ignorância cósmica universal imposta por Maia, entendeu? Então, o fim nada mais é, como eu disse, é uma compreensão profunda que gradualmente se manifesta, né, na mente e na vida do Yanni, de tal modo que essas energias elas já não possuam realmente ignorância suficiente para retornar em samsara, entendeu? O que nos traz de volta de novo e novo samsara são as nossas vasanas condicionadas por essa ignorância espiritual cósmica, entendeu? Na medida que essa ignorância, na medida que esses conhecimentos védicos são devidamente e solidamente integrados em nossas vidas, elas vão fazendo de modo que isso que constitui o que nós chamamos o jiva, entendeu? Já não tenha realmente força suficiente para retornar a um outro, ou produzir ou retornar a um outro ciclo de nascimento, entendeu? Então, é essa dissolução, entendeu? Que não significa o retorno ao Brahman, entendeu? O transcender isso, ou ir para cá, ir para lá, ou se unir, entendeu? Porque o jiva, ele fundamentalmente, ele é essa consciência, essa existência. Ele, na medida que ele não compreende e aceita essas declarações do Upanishad, ele continua, né, amarrado nos seus desejos e medos, seus quereres e não quereres. São esses quereres e não quereres que nos trazem de volta a novos ciclos de nascimento. Do mesmo dia, né, do mesmo modo que a gente acorda todo dia de manhã, né, por causa dos nossos desejos também de continuar, né, correndo atrás das nossas realizações, etc, etc. Né? Então, a gente vai resolvendo isso na medida que essa compreensão desses ensinamentos, eles são sempre mais firmemente e claramente internalizados, né, retidos, e ele vai gradualmente cancelando essa ignorância no corpo causal, na verdade, entendeu? Esse conhecimento, essa compreensão, ela tem que se espalhar, digamos assim, nos 3 corpos, né? De tal modo que essa constituição, quando ela deixa esse ciclo de nascimento, ela deixa sem nenhum interesse, sem nenhuma ambição de querer retornar, que não é equivalente a uma repulsão à ideia de retornar, é simplesmente, entendeu? Uma positiva, entendeu? Satisfação indiferença a respeito Nietzsche, satisfação inerte, né, inerente a si, essa natureza, esse conhecimento de si, né, como consciência ilimitada, entendeu? Isso faz com que esse indivíduo, ele simplesmente, ele não retorne a um outro ciclo de nascimento. Então, é a dissolução da ignorância. A questão aí é saber o quanto a minha ignorância está ou foi, né, efetivamente já neutralizada, entendeu? Porque a gente pode pensar
eu sou um grande iluminado, eu sou um professor, eu sou isso, eu compreendi isso, aquilo. Mas a ignorância, ela é a fábrica do universo e a gente nunca sabe exatamente se, de repente, algumas ignorâncias ainda depositadas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, talvez sejam suficientes para produzir um outro ciclo de nascimento. Mas, se for o caso, uma pessoa, né, mais elevada espiritualmente, ela tem o mérito, né, de nascer em circunstâncias, em tempo, em famílias, né, em culturas, nas quais esse processo de evolução ou de elevação espiritual seja muito, ainda bem mais facilitado, entendeu? Porque esse é um sistema meitório, entendeu? Onde a gente sempre recebe aquilo que a gente merece, né? A minha dúvida era essa, da dissolução no Brahman, porque eu tenho aquela metáfora do rio encontrando o mar. Sim. Aí eu estava nessa compreensão. Mas se somos Brahman, né, então como vamos nos dissolver nele, né? Muito bem, excelente, essa compreensão é importantíssima, por isso que nós costumamos dizer, né, dissolução do Jiva em Brahman como Brahman, a dissolução do rio no oceano como oceano, entendeu? Como água, né? Então, você não, porque senão a gente permanece com essa noção sutil de dualidade, eu e Brahman, entendeu? O Jiva-Atma e Paramatma. Não, o Paramatma, o Jiva-Atma, através dessa compreensão, ele se dissolve em si mesmo, digamos assim, entendeu? Ele simplesmente ele dissolve a sua ignorância. A dissolução, o melhor modo de compreender essa dissolução é exatamente como eu mencionei no início. Ele tem a sua ignorância dissolvida. Quando você dissolve uma sobreposição, o que permanece? Permanece, entendeu? Aquilo que era a realidade na qual a sobreposição ocorreu. Se a gente dissolve a nossa sobreposição da cobra na cobra, permanece a corda, que sempre foi a corda, né? Então, do mesmo modo, essa sobreposição da nossa real identidade e natureza, né? Essa sobreposição, eu sou um indivíduo separado e independente, né? Vítima do tempo e do espaço, etc., né? Então, essa sobreposição, ela precisa ser dissolvida, né, no conhecimento da real identidade e natureza de todos nós. Muito boa a sua colocação. Então, é um dissolver-se em Brahman como a minha real natureza, como o Brahman, né? Eu sou Brahman, a dissolução dessa ignorância, né, profundamente arraigada, é o que o Vedanta se refere quando essas analogias, né, elas apresentam essa palavra de dissolução. Todas essas palavras, elas contêm conotações, entendeu? Que precisam ser muito bem esclarecidas e resolvidas, e eu agradeço a sua contribuição nesse sentido, Dulce. Verso 99. Porque o corpo que está sobreposto no ser não é independente. Porque o corpo que está sobreposto ao ser não é independente. Como pode uma sobreposição nascer e como pode uma sobreposição morrer? Como algo irreal pode produzir efeitos, né? Então, esse é o questionamento aqui de Shankara, né? Ele pergunta para nós, né? O corpo é uma sobreposição no ser. O que ocorre quando a gente sobrepõe alguma coisa numa outra coisa, né? Ocorre, né, dois fatores, né? Aquilo que é e aquilo que foi sobreposto naquilo que é, né? Então, nós temos dois princípios ali, dois fatores, aquilo que é e aquilo que foi sobreposto naquilo que é, né? Existe aquilo que é realmente, mas existe uma sobreposição, né,
naquilo que é, e essa sobreposição é simplesmente um equívoco, né, de apreensão. Né? De novo, a gente retorna para a nossa metáfora da cobra. Né? Então, existe a corda, existe uma sobreposição. Quando existe uma sobreposição naquilo que realmente é, essa sobreposição, ela desfruta de um status chamado de uma realidade subjetiva, aparente e dependente. Ela depende de quê? Ela depende daquilo que é, aquilo sobre o qual ela foi sobreposta. Justo? Então, a cobra, ela existe subjetivamente como uma sobreposição na mente do indivíduo. E ela até produz efeitos, porque o indivíduo fica paralisado de medo. Tamanho o poder de Pratibhasika, né? A realidade do Jiva. Então, essa projeção, ela até mesmo produz efeitos, mas ela existe, né? Ela desfruta dessa existência aparente, mas essa existência aparente depende daquilo que realmente é, né? Então, ela jamais pode ser real, porque ela desfruta de uma realidade que é baseada numa experiência subjetiva do Jiva, entendeu? Essa experiência tal, realidade tal, aparente tal, que depende daquilo que realmente é. Porque se a gente remove a cobra, se a gente remove a corda, né? Suponhamos que o cara está lá, o viajante está paralisado, com medo, paralisado, o corpo está tremendo de medo, ele está tentando parar de tremer. Os efeitos daquela, né, apreensão equivocada está produzindo medo, né? Ele está vendo a corda lá. Aí passa aquele sábio, ó, eu ia dizer o Fábio Bonafé, não, o sábio, como é que se diz? O sábio Bonafé, não, o sábio Bonafé, passa o sábio, o Fábio, o Sage, entendeu? Ele vai passando ali, aí ele não vai nem falar com o cara, ele vai pegar um bambu e vai remover a corda. Ele removeu a corda, né? Não tem mais a corda. Agora, o que ocorre com a cobra do cara que estava lá morrendo de medo? Ele vai conseguir sobrepor? Ele vai conseguir manter aquela projeção sem a corda? Não. Então, essa projeção, essa cobra, essa identificação equivocada com a cobra, que é essa ideia equivocada de que eu sou esse corpo e essa mente, entendeu? Ela depende daquilo que é a única realidade, que é aquilo sobre o qual ela foi projetada. Então, essa identidade do indivíduo Jiva, ela desfruta de uma realidade aparente, temporária e totalmente dependente naquilo que é a nossa real identidade, a nossa real natureza. Né? Então, esse é o poder da sobreposição. Ele produz essa ordem de realidade aparente que ela nos dá a impressão de ser tão real, mas toda essa realidade aparente, ela depende, entendeu? Daquilo que é a real natureza substancial, essencial, aquilo no qual essa cobra foi projetada, essa noção eu sou o corpo foi projetada. A gente projeta tudo isso, entendeu? Naquilo que é a tela do cinema. Todos esses nomes, cores e formas, todas essas apreensões dos objetos que incluem o nosso complexo corpo-mente, são projeções naquilo que é a única realidade, que é a mesma consciência que testemunha todos esses fenômenos. Essa consciência, esse Brahman, é tão inerente à nossa existência, porque é a nossa real natureza sempre presente, entendeu? E nós estamos sempre ali presentes, testemunhando todos esses fenômenos, e esses fenômenos, muito frequentemente, eles nos abalam devido a esses resquícios, né?
of ignorance, né? De ignorance, né? Que ainda causam determinadas sobreposições. Né? Porque o corpo está sobreposto no ser, ele não é um princípio livre e independente. Como a cobra está projetada na corda, essa cobra não é real, ela não possui uma realidade independente, absoluta, né? Uma realidade absoluta é aquela que não depende em nenhum outro fator, ela é autorreal, ela é autoexistente, né? Então, o corpo é uma sobreposição, ele depende daquilo no qual ele foi projetado. Como pode ser essa projeção nascer e como pode ela morrer? Como pode essa cobra, ela realmente nascer e morrer, né? O cara é paralisado lá e ele diz, nossa, entendeu? Eu estou vendo essa cobra e essa cobra realmente, ela existe. E eu disse, mas quando é que ela começou? Ah, não sei, eu cheguei aqui e ela apareceu imediatamente, né? Aí a gente tem que chegar, ok, segundo essa testemunha, essa cobra nasceu agora, entendeu? E agora vamos pegar o pau e matar a cobra, dizer que a gente matou a cobra. Não, a cobra, ela não teve início, ela não nasceu realmente. Ela não apareceu, com exceção, entendeu? Do aparecimento dentro da mente do indivíduo ogiva, né? Que projeta essa cobra na corda, né? Como pode essa sobreposição nascer e como pode ela morrer? Como é que algo irreal pode produzir efeito? Essa é a parte mais interessante desse verbo, né? Como pode algo que é irreal produzir efeitos? Produz efeitos ou não produz efeitos? Produz efeitos se nós permanecemos totalmente ignorantes da natureza apenas aparente e dependente desse fenômeno construção corpo-mente. Aí, os efeitos estão ali, os resultados de tudo aquilo que eu penso, falo e digo, etc., vão ter repercussões, causar repercussões. E... Produz efeito ou não produz efeito? Né? Produz efeito na medida que nós somos totalmente ignorantes, porque o cara ali, né, em pé, o medo daquela cobra, ele está sofrendo os efeitos de uma cobra que somente existe na sua mente, mas tal é o poder dessa ordem de realidade subjetiva, assim chamada pratibhasika, a realidade do jiva. Entendeu? Ele vai produzir efeitos ao jiva. Entendeu? O jiva vai sofrer os efeitos dessa sua própria realidade subjetiva. Né? Então, como pode realmente produzir efeitos? Irá produzir efeitos na medida que a consciência, né, manifesta como jiva, ela vive, né, ela é ali paralisada devido a essa total identificação com aquilo que é irreal. Né? Mas na medida que essa identificação é removida, o que ocorre com esse indivíduo? Ele vê que nada realmente pode causar ou me afetar, não existem efeitos para mim, porque na realidade todos os efeitos podem ocorrer para essa construção corpo-mente e somente na medida que eu sou totalmente identificado na construção corpo-mente, como a construção corpo-mente, isso começa a resolver essas contradições aparentes que nós vemos dentro dos textos do Vedanta, sobre o karma do Yanni, que é o tema dessas passagens, desses últimos versos, entendeu? Esse Yanni, ele realmente ele sofre. Existe realmente parábola da karma para o Yanni? Existe, não existe. No máximo, a gente pode dizer que existe, sim, para o corpo físico do Yanni. O corpo físico vai receber o seu parábola da karma, mas o Yanni, né? Ele como a consciência refletida, né? Consciente, né? Da sua real natureza como consciência original, ele é livre, entendeu? Dos efeitos até mesmo do parábola da karma dessa constituição corpo-mente. Por quê? Porque ele não mais se identifica com o corpo, ele não mais se identifica com o seu processo kármico. Né? Então, ele não produz efeitos para o Yanni,
muito embora possa produzir efeitos para aquele que ainda não compreendeu devidamente a sua real identidade. De novo, aquela metáfora sobre o cara que ficou tão desesperado quando ele viu que ele tinha perdido o seu colega atravessando o rio, né? Ele chorava, aí num daqueles momentos, né, de desespero, ele bateu com a cabeça na parede, se sentindo culpado, aí ele teve uma ferida e ficou doendo muito a cabeça dele. Enfaixaram a cabeça dele, aí daqui a pouco vem alguém e fala, olha, não, a gente contou de novo e a gente descobriu o que tinha ocorrido, você esqueceu de contar você mesmo, a gente não perdeu ninguém, estamos todos aqui. Né? Aí o que ocorre com ele? Ele imediatamente remove a sua ignorância, entendeu? Psicologicamente, ele está curtindo toda a alegria e paz e contentamento, porque agora ele sabe que ninguém realmente morreu na travessia do rio. Mas o que ocorre com o seu corpo físico? A dor inerente ao corpo físico permanece. O parabada karma do indivíduo, ele manifesta inevitavelmente para o corpo do Yanni. You understand? So, no máximo, os efeitos, né, do irreal, dessa apreensão equivocada da natureza do ser, ela pode produzir efeitos para o corpo físico daquele que compreendeu a real natureza, né, do ser. Oi, Arlindo. Oi. Arlindo. Oi, Luciano. Eu poderia concluir, então, que eu tenho a consciência de que eu não sou corpo e que esse corpo ele vai cumprir o seu curso naturalmente. Naturalmente, esse corpo, ele também eu posso dizer que ele não é meu, como posse. Porque se fosse meu, eu teria total controle sobre todos os seus processos e todos os efeitos que ocorrem com ele, não é? Porque existe uma noção de posse do corpo, né? Esse é o meu corpo. Eu não sei se você está me ouvindo, Arlindo, acho que está travando um pouco a sua imagem. Eu estou te ouvindo, essa noção de eu e meu, essa noção de eu e meu, ela é inerente ao ego, é inerente a essa ignorância cósmica, né? Então, quando a gente fala eu, o corpo, imediatamente a ideia do meu corpo surge, entendeu? Elas são como dois lados de uma moeda. Dois lados dessa. Aí a gente sabe que esse corpo pertence a Ishvara, portanto não é meu, eu não criei, eu não sei como mantê-lo, né? A gente não sabe nem como respirar. Né? Nós não temos nenhum poder de criar e manter o corpo, portanto existe um poder supremo, um princípio supremo, chamado Ishvara, e essa manifestação, inclusive os corpos. Isso é de alívio, porque a gente sabe uma coisa a menos é carregar, né? Essa ideia de que eu sou responsável por esse corpo, eu fiz o corpo, eu tenho que manter, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, isso a gente precisa compreender que eu não sou o corpo, entendeu? Esse corpo pertence por Ishvara, e eu não sou o corpo, entendeu? Não é meu, pertence a Ishvara, e a minha real identidade, minha real natureza é o corpo. Então, eu estava dizendo, Luciano, que o ego é esse sentimento, né? É um fenômeno que ocorre no intelecto, que é um pensamento, é um vritti que ocorre, eu sou, eu existo. E esse eu sou, eu existo, imediatamente ele busca por uma definição de si mesmo. Infelizmente, nós não temos conhecimentos, a nossa tradição, esse conhecimento védico, quando nós somos criancinhas, as famílias são famílias fundamentalmente, né, vítimas dessa ignorância
né, universal, então, imediatamente, esse ego, esse sentimento eu sou, eu existo, ele se identifica com os atributos, as qualidades, as propriedades, as formas, as características desse corpo, entendeu? Aí ele diz, eu sou esse corpo, e esse corpo é assim, é assado. Mais tarde, naturalmente, a criancinha começa a se identificar com as noções, os conceitos, né, a sua autoimagem, etc, etc. Então, essa é a ignorância universal. A ignorância universal é pensar que eu, né, me defino como corpo, como as minhas noções, entendeu? Que vem associado a essa outra noção de posse, né? De que esse é o meu corpo. Essa é a minha mente, né? Então, eu entendi você dizer que você está questionando essa noção, o meu corpo. Porque, como você bem disse, você não sabe como produzir um corpo, você não sabe como manter um corpo, né? Você não sabe como fazer a digestão do corpo, você não sabe como respirar, você não sabe como fazer o seu cabelo crescer. A gente não sabe nada. Então, a gente não pode dizer que é o meu corpo. Por quê? Porque eu não o produzi e eu não sou capaz de mantê-lo, sustentá-lo. Entendeu? Então, esses ensinamentos nos permitem quebrar, romper com essa noção errônea, né, de que eu e meu. Eu, o corpo, meu corpo, né? E aí o meu isso, o meu aquilo, o meu isso, meu... Então, é parte de um pacote chamado o ego, essa identificação equivocada com o corpo-mente, entendeu? Desculpa, Lindo. Eu disse isso também porque no início, para mim, era bastante contraditório a ideia de um ser realizado, um ser iluminado, passar por um processo de sofrimento, por exemplo, Ramana e muitos outros, né? E a partir dessa compreensão, a gente entende que, por exemplo, a diferença entre esse celular e esse corpo aqui é praticamente zero. Ambos são objeto. Então, nada que aconteça com esse celular aqui vai me afetar. Esse celular pode dar um bug, esse celular ele pode cair, quebrar. Ele não tem relação direta, apesar de ele estar no meu corpo, né? Vamos dizer assim, entre aspas, ele estar comigo, e eu estar ciente dele, nada que aconteça com esse celular, ele vai me afetar. Então, com relação ao corpo especificamente, só fui compreender de fato essa questão quando você percebe de fato que você não é o corpo. Então, por isso que é tão importante essa compreensão, né, de que nós não somos o corpo e que o corpo, mesmo depois do indivíduo se realizar, ele vai seguir seu curso natural com os paradabakarmas, né? Então, é como se fosse uma linha do tempo que tem um arraste de efeitos meio que retardatários, né? Então, o indivíduo na linha do tempo, também linha do tempo entre aspas, né? Ele se realiza aqui, porém vem como uma montanha-russa que vem um monte de efeitos produzidos a partir de causas anteriores. Sim. Então, outro ponto que eu coloquei para você, que muito provavelmente você não ouviu, porque a ligação estava ruim, é que o modo mais simples de resolver essa confusão entre você e seu corpo é compreender que o seu corpo é matéria inerte. Você conhece ele e ele não conhece você. E você não pode ser aquilo que você conhece. Você experimenta o seu corpo não experimenta você. Você não pode ser você e aquilo que você experimenta, entendeu? Então, o corpo é exatamente como o seu celular. É um objeto, ele é constituído pelos elementos, entendeu? Configurações distintas dos mesmos elementos, né? E você é o quê?
Aí é que a discriminação se torna mais sutil, né? Na medida que a gente avança nesse processo, né? Você não é um intelecto dentro do qual esse corpo ocorre, né? Você é a consciência que ilumina e vivifica esse intelecto, entendeu? Você é a consciência que brilha nesse intelecto, né? Então, a discriminação mais sutil do Vedanta é essa discriminação entre você, a consciência, o seu intelecto, e a nível mais denso e primário, é você discriminar, né, esse intelecto dos objetos que ocorrem dentro do âmbito do intelecto, né? Então, a gente tem que, no final das contas, rejeitar, negar ou discriminar até mesmo o intelecto, entendeu? E permanecer firmes na nossa compreensão de que eu sou o único princípio que jamais se modifica. Repete essa última parte, professor, que cortou a internet. Aí falhou. Você falou Então, o único princípio que jamais se modifica. Você é a única realidade, você é um princípio que jamais se modifica, porque se você se modifica, você jamais experimenta paz, entendeu? Porque tudo que se modifica cria insegurança, instabilidade e desejo, estabilidade, que é coisa sempre presente, sem jamais se modificar. E você sabe que os objetos, eles existem dentro de você, mas não são você, e o intelecto também existe dentro de nós, mas é uma outra sobreposição, tá? Então, nós estamos vendo o verso 99 da sobreposição, né, do corpo. E o quanto irreal é essa sobreposição e o quanto irreal são os efeitos dessa sobreposição, apesar de que os efeitos eles são experienciáveis, eles não são experienciáveis até mesmo pelo Jnani, do mesmo modo que o indivíduo que obteve o autoconhecimento de que ninguém morreu, ainda assim ele experienciava os efeitos daquela ignorância, que, né, derivadas dele ter batido, decorrentes dele ter batido com a cabeça. Lembre-se de que a sobreposição é a dhyasa, né? A dhyasa é a inabilidade de discriminar o real do irreal. O ponto de vista comum, né, de todo o samsara é que o corpo é real. E essa consciência talvez seja um produto, uma função, uma propriedade, um reflexo, né, da matéria, do corpo, né? Essa é a noção generalizada até mesmo dos nossos círculos científicos, né? Mesmo dos cientistas mais brilhantes, né, em termos de coeficiente de inteligência. E como se a consciência fosse uma função, mas tanto o corpo quanto o cérebro, né, que é simplesmente esse instrumento no qual essa consciência, segundo eles, né, é produzida, né, esse cérebro e esse corpo, a matéria, nada mais é do que um objeto que ocorre, né, são ideias que estão intermitentemente, nós somos conscientes delas, ocorrem dentro do óbvio da nossa consciência, o corpo, né, voltando para o ponto, né, levantado pelo Luciano antes, né? O corpo, onde é que está o corpo? Onde é que está o corpo? O corpo ocorre dentro da minha mente, dentro da minha consciência, né? Essa é a realidade absoluta, né? Então, o corpo, ele existe como um objeto / pensamento que ocorre dentro do âmbito da minha consciência, através do meu intelecto, né? Tanto o corpo, quanto o universo, quanto o cérebro são somente objetos, noções, né, que ocorrem dentro da consciência. Eles aparecem e desaparecem intermitentemente. Eles não têm existência fora dessa consciência, né? Isso é importante que a gente compreenda. Nada desses fenômenos, objetos, possui existência fora ou separada
consciência, né, na qual esses objetos aparecem, então, se mantêm, se modificam de momento a momento e desaparecem, são substituídos, né? É uma sobreposição, ele diz aqui ainda assim, eles não têm existência fora dessa consciência que os acomoda, né? Acreditar de uma outra forma, acreditar que esses objetos são reais e a consciência é simplesmente um produto, né, da matéria, desse corpo, desse cérebro, né? Acreditar dessa forma, né, dualística, né, nessa forma materialística, na qual a materialização é a realidade principal, né, a partir do qual esses outros fenômenos sutis eles emergem, surgem. Acreditar desse modo é confundir a verdade com esse falso entendimento, né? E é muito comum esse mal entendido, é por isso que Ishvara nos revelou esses ensinamentos, porque eles são contraditórios, são contraintuitivos, como James gosta de colocar, entendeu? Não bate com a nossa experiência sensorial. Né? Dizer que tudo isso ocorre dentro da consciência, e que a consciência não é um produto do cérebro, não é um produto do corpo, ela não se desenvolve a partir da matéria, dizer que a matéria se desenvolve a partir da consciência em associação com Maya, que produz as energias, né? Dizer isso para as pessoas dizem, não, mas o que você fumou hoje de manhã? Né? Isso é estranho, né? Acreditar... Professor? De uma outra forma, é confundir a verdade, né, com esse entendimento comum, né, que nós conhecemos por aí. Né? Quem que está falando? A Dulce, de novo? Oi, Dulce. Sim. Professor, eu li um depoimento uma vez de um livro do Krishnamurti, e ele, no final da vida, evitava ser visto pelas pessoas. E teve um momento que ele sentiu um processo de dor muito forte, que ele olhou para a dor, riu e pensou assim, você novamente aqui, alguma coisa nessa linha. O que é que justifica o Yanni voltar para sentir essa dor, esse sofrimento no corpo físico? Seria a identificação novamente com o corpo? O que é que justifica um Yanni ele se identificar com essa dor? Porque no livro era muito claro que ele, no final da vida, sofreu um processo muito doloroso, o Krishnamurti. Aí eu queria entender se é a volta da identificação. Como? O que era claro a identificação dele como a dor? É isso que você está dizendo? A dor. Ele disse assim que não esperava que, como era que ele, no final da vida, tendo tido todo esse processo de iluminação e tudo, ele ainda se deparava com a dor física, muito doída mesmo. Então, isso de novo é uma demonstração que Krishnamurti, ele, apesar de ser uma pessoa muito respeitada no mundo espiritual, nos círculos espirituais, ele não possuía realmente uma compreensão, um conhecimento, um autoconhecimento completo, entendeu? Se ele realmente compreendesse, ele teria tido a mesma atitude que Ramana Maharaj teve, entendeu? Receber a dor, entendeu? Com total equanimidade, com total respeito e gratidão e compreensão dessas leis naturais, né? Sendo o karma mais importante, mais impactante no que diz respeito à experiência do jiva humano, né? Então, uma pessoa que tem esse conhecimento completo, ele aceita essa dor com uma compreensão, com essa compreensão espiritual, de que tudo não passa do meu parábola karma. O Krishnamurti, ele nasceu com uma enxaqueca que nunca deixou ele. Ele viveu e sofreu uma enxaqueca. Essa enxaqueca fez dele uma pessoa muito mal-humorada, entendeu? Você está falando de
J. Krishnamurti, não de U.G. Krishnamurti, J. Krishnamurti. Então, J. Krishnamurti, ele nasceu e morreu com essa enxaqueca, né, muito forte, né? E ele tinha humores muito... Agora a gente tem que ver que a dor física é um dos desafios mais grandes da experiência humana, entendeu? Independentemente do autoconhecimento, da autoignorância, né? Porque quando ela realmente nos visita, né? Eu nunca tive uma experiência... Eu tive algumas poucas, mas é tão fácil a gente esquecer o que é a dor profunda, né? Mas quando ela vem, né? Quando ela vem, ela mais ou menos ela assume, né, o foco e a atenção do indivíduo, né? E são nesses momentos que o indivíduo precisa de ter essa compreensão total que permita a ele de não brigar com aquilo que é o seu Prarabdha Karma, de aceitar isso com a compreensão de que é essa ordem inteligente, né, governada por Ishvara, o Lorde, que nos propiciou tudo isso, que está concedendo a nós uma possibilidade de esgotarmos ou exaurirmos determinados papas, né? Então, essa compreensão intelectual, ela precisa ser internalizada e ela precisa ser completa, ela precisa compreender Satya e Mithya, não somente Satya. Senão, o Yanime talvez permaneça confuso, entendeu? Mas por que ocorre para mim? Por quê? Porque você ainda não compreendeu Mithya, portanto, você está um pouco confuso, sem compreender o porquê, entendeu? Da sua circunstância de vida, da sua situação de vida, né? Um indivíduo que realmente tem esse conhecimento completo, ele vai sentir a dor. O Ramana, ele chorou, escorreram lágrimas de dor nele, né? Nos últimos momentos de sua vida, mas aquela postura de Yani nunca deixou ele, entendeu? Ele permaneceu inalterado em seu autoconhecimento, composto, né? Ele não deu chilique e ele nem reclamou e nem se disse decepcionado com a vida, né? Por causa do seu Prarabdha Karma. Isso simplesmente é uma outra demonstração de que ele era uma pessoa um pouco confusa mesmo. E os ensinamentos dele eram muito confusos mesmo. Ele criou muito. Segundo James, ele foi o cara que criou mais confusão no mundo espiritual. Essa confusão iniciou com Vivekananda e foi se desenvolvendo, desdobrando. E mais adiante, ele foi um grande contribuidor de toda a confusão espiritual. Depois dele veio o Osho também, né, e diversos outros. Então, é por aí. Eu cheguei a ler na página do James uma explanação da Sundari. Ela discorreu bem sobre a vida, sobre as contradições que tinha. Obrigado, professor. Sim. Nada. Parece que o meu sinal está fraco. Vocês estão me ouvindo? Tá bom, professor. Era da Dulce agora, que estava picotando um pouco. Ah, então era da Dulce. Tá, obrigado. Uma sobreposição é um falso entendimento, é uma falsa apreensão, né, compreensão, né? É, por assim dizer, irreal, embora até as sobreposições só sejam possíveis por causa da realidade. Aí que a coisa fica ainda mais sutil, né? Tudo é somente a consciência, essa irrealidade só é possível devido à realidade, e no final das contas, a única realidade é esse pano de fundo, é essa consciência, entendeu? Então, aqui ele diz, uma sobreposição é um falso entendimento, é, por assim dizer, não real. Embora até mesmo essas irrealidades, essas sobreposições, só sejam possíveis dentro do âmbito da realidade. Por isso que, no final das contas, a gente, no final, tem que dizer tudo é somente a consciência.
a única realidade. Por quê? Porque o irreal não pode existir sem a consciência. Ela depende da consciência e ela existe não separada, não a parte da consciência. Consciência não é essas sobreposições, mas essas sobreposições, fundamentalmente, elas existem somente dentro do âmbito da consciência, né? É real, embora as sobreposições só sejam possíveis, né, por causa dessa realidade da consciência dentro do qual elas aparecem. A linguagem no Vedanta invariavelmente leva ao paradoxo, pois estamos usando um meio dualista para abordar a não dualidade. Eu diria que a linguagem do Vedanta inevitavelmente leva a aparentes paradoxos. Todos esses aparentes paradoxos são resolvíveis. Por isso que a gente precisa de ser ensinado. Por isso que alguns indivíduos que querem estudar o Vedanta, né, e se iluminarem sem a ajuda de um professor, eles estão cometendo um grave erro, entendeu? Porque as escrituras elas vão aparecer como muito contraditórias, ao menos que exista um professor que possa resolver essas aparentes contradições, porque elas são devido à linguagem, que é por natureza dualista, né? A linguagem é um esforço de definir, né, isso ou aquilo, né? Isso e aquilo já imply, entendeu? Time, tempo, distinção, dois objetos. Esse objeto é descrito e definido em relação ao que ele tem, que o outro não tem, e assim por diante. Então, é uma linguagem totalmente baseada na pluralidade de nomes, cores e formas, né? Agora, como a gente vai descrever o ser, como a gente vai, né, expor ou desdobrar os ensinamentos, né, que são todos eles, né, endereçados a revelar a natureza daquilo que é absolutamente um, sem nada mais de si, entendeu? Não dual. Como a gente vai usar essa linguagem fundada na multiplicidade, dualidade, para revelar aquilo que é não dual, entendeu? Então, essa linguagem dualista precisa ser de novo corrigida através de alguns métodos vedantinos, né? Entre eles aqueles de rejeitar, né, aqueles aspectos que não sejam realmente comuns a ambas, né, as descrições, né? The non-essential attribute, a gente vai negando, né, os atributos não essenciais nessas descrições. Existem diversas técnicas, mas fundamentalmente é a técnica do implied meaning, o significado implícito por trás da linguagem, que por natureza é dualista, mas está apontando para o aspecto não dual, que é a essência de tudo e todos, né? Então, a gente precisa realmente de um professor. Então, aqui onde é que a gente está? A linguagem no Vedanta, inevitavelmente, entendeu? É mais do que invariavelmente, inevitavelmente leva a aparentes paradoxos. Portanto, o indivíduo ele deve evitar de estudar sozinho. Não que a gente não possa estudar sozinho, entendeu? Mas toda vez que esses paradoxos apareçam, eles precisam ser resolvidos com alguém que compreenda, né, melhor ou bem o significado por trás desses versos, né? Esse é o ponto. Se a sobreposição é uma aparência na consciência, não existe existência independente da consciência. Se tudo existe, né, todas as projeções existem na consciência, né, a consciência é a tela, né, todas as projeções ocorrem, são projetadas na consciência, e a consciência é a existência de tudo, né? Então não existe existência independente da consciência. Essa existência-consciência não pode nascer, pois a consciência não nasce, nem pode morrer, pois a consciência não morre. E como há apenas consciência e existência, e como há apenas consciência em que ou no que
a sobreposição pode produzir um efeito real, né? Então, agora eu entendi. Então, e como somente existe a consciência, no que a sobreposição pode produzir um efeito real, né? Essa sobreposição, o aspecto realidade dessa sobreposição é aquilo que é absolutamente real. A realidade dessa cobra é a corda, né? Então, toda sobreposição, ela só pode produzir um efeito real, né, se nós eliminarmos, né, aquilo que é não essencial, né, o atributo não essencial, a gente elimina a projeção, aí a gente permanece com aquilo que é, de fato, a realidade, que é aquilo no qual essa projeção ocorreu, né? Então, tudo ocorre projetado dentro da nossa consciência, né? Esse efeito, ele só é real na medida que a gente compreende a real natureza, que é a essência substancial de todas as sobreposições, de todas as projeções. Caso contrário, nós temos que dizer, não, essas sobreposições, se você acredita realmente no aspecto, né, no aspecto superficial ou aparente dessas sobreposições, a gente precisa de rejeitá-las como não real. Se a gente compreende a essência, a natureza substancial, essencial de todas as projeções, a gente pode dizer isso também é real, porque fundamentalmente isso é a consciência, porque ela existe dentro do âmbito da consciência, não separada da consciência. Não pode nascer, E como apenas a consciência em que o texto está martelando, literalmente, de todas as maneiras possíveis, as implicações da não-dualidade para que todas as possíveis dúvidas nossas sejam esclarecidas, né? A gente está entrando nessas águas mais profundas do Vedanta, tentando realmente destruir com esses efeitos da ignorância, né? Essas manifestações da realidade como não dualidade, de modo que a gente possa resolver, esclarecer as nossas dúvidas, né? Como pode uma sobreposição produzir um efeito real? Como pode produzir um efeito real? Produz um efeito, mas esse efeito é tão real, quase tão irreal, como é que se diz? É tão real, é quase tão bom quanto inexistente, é quase tão real quanto absolutamente irreal, digamos assim, né? Alguém tem alguma reclamação? Sugestão? Contribuição? Verso 100. Quem é que está um pouco apegado ao Vivekachudamani? A gente está chegando no final, faltam só 9 versos agora, né? A gente tem que ir devagarzinho, para não acabar nunca com o Vivekachudamani, né? Isso é chamado de apego, né? Como eu peguei apego às escrituras. Como eu só peguei o último mês, eu vou ter que voltar atrás e assistir todos os vídeos. Então, o verso 100, a escritura fala do karma do ponto de vista empírico para satisfazer a curiosidade de pessoas tolas que querem saber por que o corpo permanece após o autoconhecimento, né? Agora, a Shankaracharya começa a fechar mesmo, né? Toda a elaboração dele nesses 450 e tantos versos que foram reduzidos a 108 versos nessa seleção, né? Então, ele diz, a escritura fala sobre Ishvara, Jiva, Jagata, e essa lei primordial, né, chamada as leis kármicas, entendeu? Ela fala de tudo isso do ponto de vista relativo, empírico, da experiência humana,
somente para satisfazer a curiosidade de pessoas ignorantes. Tolas ali significa ignorantes, né? Pessoas que não sabem, não são... Qualquer um de nós, a gente jamais pode ser introduzido a esses ensinamentos finais dos Upanishads sem passarmos por todos os ensinamentos referentes a Dharma e Karma e Upasana, purificação. A gente tem que passar por todos esses ensinamentos que, fundamentalmente, entendeu? São ignorância, mas são ignorâncias boas, entendeu? A gente tem que ir gradualmente, a gente tem que ir crescendo, né? Passando de um nível mais denso de realidade a um nível menos denso de realidade, a um outro nível menos denso de realidade, aí a gente vai sutilizando esses conceitos irreais até que a gente possa realmente digerir essas declarações finais sobre a natureza não dual da realidade, né? Então, aqui ele diz que a Escritura fala do karma, fala do Dharma, tudo isso do ponto de vista de Mithya, essa realidade empírica, e tudo isso para ajudar, entendeu? As mentes das pessoas, entendeu? Mais tamásicas, mais rajásicas. Aqui foi colocado a curiosidade de pessoas tolas. Então, uma pessoa tola é uma expressão interessante, porque é uma pessoa simplesmente ainda, como é que se diz? Naiva ou infantil, né? Inocente, né? Existem diversas outras palavras que é uma pessoa que ainda não foi devidamente educada, né, pelos Vedas, né? Então, isso tudo é para satisfazer a curiosidade de pessoas tolas que querem saber por que o corpo permanece após o autoconhecimento, né? Nós estamos ainda desdobrando os últimos versos do Viveka, que são sobre o karma do Jnani, porque todos nós entramos no mundo espiritual na esperança de conseguirmos atrair somente punya em nossas vidas. A gente entra na esperança de poder, entendeu? Desenvolver tanto mérito kármico que a minha vida seja um mar de rosas, né? E aí, no final das contas, o Vedanta começa a realmente abrir o jogo e vai dizer assim, olha, tudo bem, punya é importante, entendeu? Karma é importantíssimo, mas tudo isso são concessões da ignorância que é importante nesse processo de preparação de nossas mentes para aquela verdade absoluta, né? Então, a curiosidade de pessoas todas que querem saber por que o corpo permanece após o autoconhecimento. Porque eu gostaria que o autoconhecimento fosse uma coisa que me levasse a outras ordens, outras dimensões celestiais de realidade, aonde, entendeu? Só existe punya, né? Só existe punya. Não. Em todos os universos existem sempre punya e karma, em proporções diferentes. Em Mithya, nada mais é do que uma constante experiência de punya papa, punya papa, papa punya, punya papa. E quanto mais a gente experimenta punya, mais a gente deve saber que a gente esgota punya e aí a gente começa a experimentar papa também, né? Então, por que, né, a curiosidade das pessoas que querem saber o porquê que o corpo e os efeitos de todos os karmas colocados por aquele corpo permanecem após o autoconhecimento, né? Então, esse final do Viveka, ele serve a propósito de esclarecer o que é o Parabhada Karma do Jnani, entendeu? E o fato de que essa confusão entre Mithya e Satya precisa ser desfeita até mesmo esse nível mais sutil, que é o Parabhada Karma do Jnani, né? Após o autoconhecimento. A dúvida pode surgir, se não há karma para os indivíduos liberados, por que as escrituras descrevem isso como se fosse real, né?
Então, agora está dizendo já, se não há karma para os liberados, né, porque nós já havíamos determinado recentemente que nem mesmo existe parábola da karma para o Yoni, existe para o corpo do Yoni. Né? Então, aqui Shankara está dizendo, a dúvida pode surgir, né, porque se não há karma para o Yoni, por que as escrituras apresentam tantos textos, entendeu? Que envolvem karma, dharma e todo tipo de rituais, todo tipo de ações e resultados de ações, com o objetivo de produzir resultados positivos. Então, por que todo esse tram-tram, todo esse corre-corre, esse faz-faz, né? Se não há karmas para os liberados, por que a gente não entra direto no assunto e fala sobre a liberação, né? Por que a gente tem que ficar enganjando esse aspecto da nossa experiência que não é real? Né? Quando a gente entra em Mitya para fazer esse trabalho de purificação, né? Elevação espiritual, a gente está fazendo isso em Mitya. A gente está dando, entendeu? Dando energia e abraçando essa irrealidade, de modo que essa irrealidade possa se tornar uma irrealidade capaz de compreender a única realidade que é a natureza da irrealidade. Entende? Então, se não há karma para os liberados, por que as escrituras perdem tanto tempo com o irreal, falando sobre essas coisas como se elas fossem real? Lembre-se que nos versos 95 e 96 há uma explicação do que é chamado de parábola da karma. Quando somos libertados, nos é dito que o karma que já foi feito, já foi posto em movimento, deve completar o seu movimento. Né? Nós vimos isso recentemente. Como uma flecha lançada pelo arco, né? O karma do Yoni, ele vai manifestar, independentemente da sua ignorância, sua alta ignorância ter ser removida ou não. Independentemente do arqueiro ter visto, aquilo é uma vaca, não é um veado, né? A flecha, ela vai prosseguir o seu curso, né? Então, nós já vimos isso nos versos 95 e 96. Quando somos libertados, nos é dito que o karma que já foi feito vai completar o seu movimento. Mas tão logo o texto faz essa afirmação, ele imediatamente contradiz, né? Como ele contradiz? Ele contradiz dizendo, olha, esse karma vai prosseguir e vai manifestar, vai chegar à sua destinação, mas é um karma que não existe para o autorrealizado. Ele vai existir no máximo para o corpo dele, que não é dele. Então, esse autorrealizado, ele não vai sofrer o parábola da karma, porque a identificação, o meu corpo, eu, o meu corpo, ela foi cancelada através desse autoconhecimento devidamente processado e digerido, né? Internalizado. Tá? Então, logo o texto faz essa afirmação, né, de que o karma vai continuar e vai se manifestar, ele a contradiz, aparentemente a contradiz, alegando que não há karma para os liberados, nem mesmo parábola da karma. Como essa reviravolta pode ser reconciliada? No verso atual, somos informados de que a explicação anterior foi oferecida em favor do tolo. A explicação de que existe somente parábola da karma para o Yoni, ela serve para facilitar a gradual compreensão dessas leis para um indivíduo que ainda não está refinado ou purificado o suficiente para compreender a realidade, a verdade absoluta. Né? Veja bem, as contradições aparentes que ocorrem no Vedanta, elas também são devidas aos estágios de desenvolvimento dos discípulos, entendeu? Esses diálogos, eles vão se contradizer dependendo da questão, dependendo da pessoa, do estudante, do discípulo, porque dependendo do nível de desenvolvimento da pessoa,
entendeu? O professor precisa apresentar uma resposta que o ajude, entendeu? A se elevar espiritualmente, se elevar em sua compreensão. Se o professor ele só diz para o estudante a verdade absoluta, ele não estaria ajudando esses estudantes em níveis mais diversos, ainda não aptos para compreender a verdade absoluta. Então, essas contradições também são muito referentes aos contextos e ao nível da pessoa com a qual o professor está dialogando, né? Nossas escrituras são sempre diálogos, são muito frequentemente diálogos, né? Então, essa reviravolta de contradizer o fato de que o Jnana, em verdade, não existe parábola da karma, ou que o Jnana realmente vai ter que lidar com o seu parábola da karma, ele é reconciliado através da compreensão, concessão à ignorância, concessão do tolo. Ok? Essa expressão, o tolo, vocês estão me ouvindo? Essa expressão, tolo, não é uma expressão elitista de desprezo, mas sim um reconhecimento de que a realidade pode ser vista a partir do nível objetivo no qual os objetos independentes parecem existir. O ensino nos conduz a partir deste nível e gradualmente nos eleva, né? Então, não existe nada de ofensivo, né, em nos colocarmos dentro da categoria dos tolos, né, porque somos todos tolos, né? Somos todos nesse processo, né, de compreender realmente a real natureza do universo, a real natureza do ser, a nossa real natureza, né? Então, existe sempre um tolo dentro de nós e as escrituras, gradualmente, né, elas nos pegam pelas mãos e vão apresentando todos esses conceitos, né, até que a gente compreenda, né, essa ordem de realidade aparente como aquilo que é uma sobreposição irreal naquilo que é a única realidade, que é a nossa consciência, né? O ensino nos conduz a partir deste nível mais denso, desde o nível mais denso no qual existe karma, existe shvara, existe o jiva, existe o campo, né? E as ações contam e são importantíssimas, ela vai nos conduzindo gradualmente a partir desse nível e vai nos elevando gradualmente com uma incrível compaixão e sofisticação, entendeu? E elegância, né? Então, esse é o processo do Vedanta. O Vedanta usa um método de ensino chamado Adhyaropa Apavada, uma resposta a uma dúvida ou objeção é dada provisoriamente, de maneira apropriada, à capacidade atual de entendimento do aluno, do investigador. Então, esse método é uma resposta, né? Uma resposta a uma questão, a uma dúvida, que é apresentada de maneira desenhada, né, sob medida, dependendo do estágio ou da capacidade atual de entendimento ou purificação do investigador. Quando esse entendimento progride para um nível mais sutil, a resposta vai se tornando sempre mais profunda e sutil. Quem é que não tem a experiência disso, né? No início, a gente compreendia o Vedanta a nível mais denso, grosseiro, e na medida que as nossas compreensões vão crescendo, entendeu? Que a nossa purificação vai se estabelecendo, a gente vai compreendendo aqueles aspectos sempre mais profundos, até mesmo dos mesmos ensinamentos, né? Então, quando o nosso entendimento vai crescendo para um nível mais sutil, as respostas anteriores vão sendo descartadas e as respostas mais profundas vão sendo apresentadas. Da mesma maneira que contamos às crianças histórias destinadas a satisfazer a sua curiosidade, né?
criança inocente, tolinha, e a gente tem que encontrar aquelas historinhas que elas são capazes de compreender, de modo que elas possam, né, e dormir tranquila, né, pacificar a mente da criança para elas não fazerem muito barulho, para isso e aquilo. Então a gente vai contando aquilo que possa ser compreendido. A intenção do Vedas não é criar paradoxo, não é enganar ninguém, mas apenas manter a explicação completa e real na reserva até o momento em que o investigador amadureça o suficiente para recebê-la e compreendê-la em sua integridade, em sua totalidade. Justo? Ok, a gente para aqui agora. Você, por favor, me ajude a ver, porque eu tenho que sair daqui a pouco para recebê-la. Ok? A gente parou ali. E alguém tem alguma pergunta, questão, contribuição? Arlindo? Oi. Uma dúvida aí, a respeito dessa questão que foi colocada de Quem é que está falando? Henrique? Opa, Henrique, tudo bem? Está ouvindo? E aqui está chovendo. Sim, tem muito barulho, Está chovendo aqui, está tendo maior chuva aqui, por isso o barulho da chuva, né? Não sei se dá para ouvir. A minha questão é a seguinte, né? Que foi levantado aí a respeito de que o Nani Yogi não deveria sentir dor, o estar feliz na música, sei lá. Eu acho isso bastante, como se diz, como pensar de que esse negócio de quando a pessoa, como você colocou aí no ensinamento, né? A pessoa quando desperta, se ilumina, ela vai, o corpo vai desaparecer. Isso não existe. Eu acho que existe ainda um vínculo. Então, a preocupação da dor, que eu vejo muito frequentemente colocado, se o desperto sente dor ou não sente dor, eu acredito isso um pouco irrelevante, né? Porque acredito que se ele ainda está encarnado, tem algum vínculo, né? Existe vínculo, e a dor faz parte. Agora, o entendimento disso vai ser diferente. Eu não sei, né? O que você acha? E existe uma preocupação excessiva com isso, né? Ele se sofreu muito, sofreu pouco. Não sei, né? Eu acho que isso... Não, exatamente, Henrique. A dor é inevitável, né? O sofrimento é evitável, né? Uma vez o Nisargadatta Maharaj ele fez uma afirmação muito bacana nesse sentido, né? Ele disse mais ou menos isso, né? Que a dor, né? Eu esqueci exatamente as suas palavras, mas minhas palavras é assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento psicológico é uma função da total identificação com aquela experiência. A experiência é um objeto que ocorre dentro da nossa consciência, né? Então, se você vê a dor objetivamente, a dor persiste, mas a resistência e o sofrimento decorrente, né, daquela experiência desagradável, ele pode ser extensivamente reduzido, né, ou neutralizado. Esse é o ponto. Muito bem colocado, Henrique. Okay? O Carl Jung, psicólogo, professor, ele falava alguma coisa nesse sentido, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, é uma questão de perspectiva mesmo, de como se encara a dor, né? Até porque enquanto acho que exista corpo e exista corpo, vai sentir dor. Isso é inevitável. A única forma de sentir dor, você não está, porque não está mais relacionado com o corpo. A dor é algo que... Por isso, a preocupação essa que eu vejo sempre se coloca que o Nani não teria que sentir dor, não teria que sentir... Eu não vejo por que não. Eu não vejo por quê. Né? Naturalmente, é. Não, essas são fantasias, né? A vida é feita, do ponto de vista empírico, né? É feita de prazeres e dores e ponto. Todo mundo que quiser viver tem que lidar com esse fato. Dependendo dos nossos méritos kármicos, a gente vai receber mais prazer ou mais dor, né? Mas é inevitável os prazeres e dores, né? Na medida que nós estejamos em limite associado com o corpo e com o campo de experiência.
Então é isso. Legal. Muito obrigado, Henrique. E obrigado a todos vocês. A gente se vê amanhã com o Panchadasi. E vamos então fechar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado a todos. Até amanhã. Beijos e abraços. Love, love, love you. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.